Existe alguma verdade na especulação de que Guilherme Arana pode trocar o Galo pelo Corinthians em 2026? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre o tema e fala também de Gabriel Martinelli se declarando para o Corinthians e prometendo jogar no Timão um dia. Isso sem falar nas últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedi para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre seleção brasileira se preparando para o amistoso contra a Coreia em Seul na próxima sexta-feira. E já dá para cravar que teremos de volta Rodrigo e Vinícius Júnior jogando juntos. Eles viraram concorrentes no Real Madrid de Xabi Alonso. Ou joga o Vinícius Júnior ou joga o Rodrigo. Com o Carlo Ancelotti a coisa na seleção brasileira é diferente e já dá para cravar que a dupla estará junto no ataque. No treino dessa quarta-feira, eles tiveram a companhia de Estevão e Matheus Cunha, mas ainda não dá para cravar que esse será o quarteto ofensivo. O que o Carlo Ancelotti já deixou vazar é que Vini e Rodrigo estarão como titulares da seleção brasileira para esse primeiro amistoso, data FIFA que ainda comporta mais um jogo do Brasil contra o Japão. Só para completar, a seleção ainda não conseguiu treinar com todos os seus jogadores. O Joelinton ainda não havia chegado. O PH convocado de última hora também. Bruno Guimarães fez apenas parte do aquecimento, jogador que tem ganhado bastante espaço com o Carlo Ancelotti. O time que treinou nessa quarta-feira teve Bento no gol, Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos, Casemiro, Paquetá, Estevão e Matheus Cunha, com Vinícius Júnior e Rodrigo à frente. O que você pensa sobre a dupla do Real Madrid? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião, beleza? Para te contar o que há de verdade na especulação de que Guilherme Arana interessa ao Corinthians. O primeiro a publicar sobre o tema foi um site chamado Bola VIP, assegurando que o mau momento do Arana no Galo pode ajudá-lo no retorno ao Corinthians. Você vai lembrar que o lateral esquerdo, de 28 anos de idade, foi formado no próprio Timão. Quero contar que antes de gravar esse vídeo, conversei com gente do Atlético e com gente do Corinthians. E posso assegurar que essa possibilidade em 2025, nesse mês, não foi nem sequer cogitada. A fase do Arana no Galo é ruim, ele tem sido cobrado, tem sido apontado até por jornalistas como alguém que está fazendo corpo mole. Ainda assim, no Corinthians não há nenhum movimento para aquisição do atleta. Em outras janelas, o Corinthians até tentou, mas para 2026 essa conta parece não fechar. Primeiro, porque o Timão precisa resolver o seu problema de transfer bans. O Corinthians tem hoje contra si 85 milhões de reais a quitar, sob o risco de, em caso de não pagamento, nem ter a liberdade para inscrição de atletas. Além de resolver essa enorme pendência, o Corinthians ainda precisaria se acertar com o Galo para a compra dos direitos econômicos do atleta. O Arana tem vínculo com o Atlético até dezembro de 2027 e está avaliado hoje em mais ou menos 5 milhões de euros. Bastante dinheiro para um Corinthians em dificuldades e que tem na lateral esquerda duas boas soluções. Matheus Bidu nunca jogou tanto quanto atualmente e o Angileri, que deve ser comprado, também tem feito boas partidas. Ou seja, se você corintiano se animou com a ideia de Arana virar reforço, saiba que essa possibilidade por hora inexiste. Você atleticano, preocupado com o futuro do Arana, saiba que no Timão, por agora, não há nada. Na temporada atual, Guilherme Arana soma 34 jogos, nenhum gol e uma assistência, é de longe a pior temporada do lateral vestindo a camisa do Galo. Atenção, torcedor do Corinthians, Gabriel Martinelli será reforço alvinegro. Não se sabe ao certo quando, mas o próprio atacante, hoje com 24 anos de idade, assegura que jogar no Timão é um dos seus maiores objetivos como atleta de futebol profissional. Abre aspas para ele: sou apaixonado pelo clube e tento acompanhar o máximo possível. No fim da carreira tenho esse sonho de voltar ao Brasil. Eu e o meu pai já conversamos e vamos voltar para jogar no Coringão. O Martinelli cita o pai, que é aquele que mais o incentivou a se tornar jogador de futebol. Foram vários os momentos na infância em que o Martinelli e o pai treinavam juntos, enfim, o pai é uma espécie de guru. E assim como o Martinelli é também torcedor fanático do Corinthians. Vale a lembrança de que o Martinelli tem contrato com o Arsenal até junho de 2026, completamente descartada a possibilidade de o Martinelli sair do Arsenal para jogar no Corinthians. Como ele mesmo disse, esse movimento vai acontecer bem mais para o fim da carreira, até porque ele é supervalorizado e deve, caso não fique no Arsenal, se mudar para outro clube importante do futebol europeu com capacidade financeira bem maior do que a do Corinthians. Mas esse movimento de jogar no Timão acontecerá num futuro.
Só para registrar ou completar, contar que o Martinelli chegou a defender a camisa do Timão. Ele chega ao clube para o Sub-11 e fica até o Sub-15. Quando se muda para o Ituano, a partir do Ituano a carreira dele explode e ele é negociado com o Arsenal em 2019. Só para completar, registrar que 2 jogadores do Corinthians foram punidos e vão desfalcar o Timão no Campeonato Paulista do ano que vem. José Martínez pegou 4 jogos de suspensão pela confusão com o Marcelo Lomba no clássico contra o Palmeiras. Já Rodrigo Garro terá de cumprir 2 partidas de gancho. Lembrando, punições aplicadas apenas em competições organizadas pela Federação Paulista. Agora, sabe se o Corinthians tem algum plano para pagar os transfer bans? Renato, os caras estão tentando dinheiro, tá? Mas como o transfer ban só impede o Corinthians de registrar novos atletas e a janela de transferências no Brasil só reabre no ano que vem, não há um desespero, não há uma pressa, não há essa questão, por exemplo, envolvendo o Santos Laguna pelo Félix Torres, deixou de ser prioridade com o fechamento da janela. O Corinthians fez pelo menos 4 tentativas para pagar os mexicanos sempre criando dificuldade. O Corinthians começa oferecendo 30% à vista, oferecendo 50%, 70% e 75%. O Santos Laguna recusou todas. O Corinthians falou, então agora vocês vão aguardar, a gente tenta pagar no ano que vem, tá bom? Boa noite, Nicola. Fala do meu Corinthians, tem coisa boa para acontecer no Timão? Falei agora há pouco sobre a convocação do Core ao Fabinho Soldado, pressão pela demissão do executivo de futebol continua. Falei sobre a Betano, a informação que eu tenho é de que a Betano acabou se distanciando da possibilidade de um acordo com o Corinthians, até pela necessidade de pagamento de multas astronômicas só para quebra dos contratos. Sobre reforços, dá para imaginar o Maicon ficando no Corinthians para 2026, e é um custo bem baixo, tá? O Maicon cogita recorrer mais uma vez à FIFA, se fazendo valer da guerra entre Ucrânia e Rússia para permanecer no futebol brasileiro. E aí o que o Corinthians teria é de indenizar em mais $500 mil, ou euros, perdão, o Shakhtar Donetsk, cada ano de empréstimo do Maicon, e o Corinthians tem essa dívida de $500 mil, tá? Boa noite, Nicola. Fabinho Soldado, como é que tá a situação dele no Corinthians? Zé? Vamos, isso. Em condições normais de temperatura e pressão, Fabinho Soldado já teria sido demitido, tá? Isso só não aconteceu porque o Memphis Depay e alguns dos outros líderes do elenco procuraram o Stabile e falaram, Stabile, a gente não sabe das diferenças que vocês têm aí, mas para nós é importante que o Fabinho continue, pelo menos até dezembro. Não mexa no diretor de futebol no meio da temporada. Ele tem a nossa confiança e tal. E aí, com esse discurso do Memphis e de outros jogadores, o Stabile decidiu adiar a demissão do Fabinho. A tendência é que o Fabinho caia em dezembro. Mas a pressão em cima do presidente segue enorme. Tanto que o Core, o Conselho de Orientação do Corinthians, convocou o Fabinho para uma reunião. Os caras querem entender a atuação do Fabinho, o que ele faz, por que ele ganha $400 mil por mês. A grande treta com o Fabinho é que ele foi contratado pelo Augusto Melo. E teve um belo reajuste, né? Ele chega ganhando 250 mil e vai para 400 mil mensais. Então, hoje, dentro do Parque São Jorge, em nível de diretoria, de conselho e até de sócios, o Fabinho Soldado é muito mal avaliado. O Ismael Barbosa, Nicola, boa noite. Betano fechou mesmo com o Timão, sou seu fã. Não, a informação que eu tenho é exatamente oposta, tá? Ismael, deixa eu até ver se alguém publicou algo a respeito. Mas no domingo, vocês tinham me perguntado como é que andava a busca do Corinthians pelos name rights. E vamos lá. No domingo, vocês tinham me perguntado se tinha alguma novidade sobre name rights. E aí eu até vi que o Benjamin Bach tinha contado que tinha uma negociação avançada pros name rights e que o Corinthians conseguiria um adiantamento de R$300 milhões. Só não chamei o presidente do Corinthians na oportunidade porque a live era tarde, era 11h40 da noite e ele já não viu o WhatsApp desde 9h40 da noite. Na segunda-feira cedo eu conversei com uma pessoa muito próxima do presidente corintiano. E essa pessoa contou que as conversas entre Corinthians e Betano esfriaram, tá? E segundo essa pessoa, esse distanciamento no acordo tem tudo a ver com o acerto da Betano com o Flamengo. Eu falei, mas espera aí, o Corinthians e a Betano não começaram a negociar depois do acordo entre o Flamengo e Betano? Ele falou, não. Essa conversa foi anterior. Quando eles fecham com o Flamengo, a coisa esfria por aqui. Estou vendo aqui que o Samir Carvalho contou que a Betano fez uma proposta para o Corinthians para ficar com name rights da Arena e com patrocínio master, mas o Corinthians não aceitou a oferta. Eu não tenho a informação de que houve a proposta, o que eu posso assegurar para vocês, baseado nessa minha fonte, é de que já não há mais chance de acordo, tá?
A verdade é que o Corinthians entende que depois de fechar com o Flamengo, a Betano hoje já não tem mais necessidade e interesse de fazer um aporte significativo. Só mais uma sobre o tema. Somente com multas, assim. Por que o Corinthians não pode vender os name rights do estádio por uma bet? Ele só vai poder vender se, ao mesmo tempo em que vendeu o name rights do estádio, essa bet se comprometer a fechar com o patrocínio master. Não dá para você ter name rights do estádio com uma bet e patrocínio master com outra bet. Não dá, isso o mercado não vai permitir, né? E esse é o grande ponto. Hoje o patrocínio master do Corinthians ficou defasado em relação ao que paga a Betano para o Corinthians, para o Flamengo, mas é um baita acordo, são 103 milhões de reais por ano. O contrato de name rights é que é baixo, 15 milhões de reais por ano. Então, para que o Corinthians tenha uma bet nos name rights, ele precisa que essa bet também assuma o patrocínio master. E aí que vem o ponto. A multa para quebra do contrato com a Impera Pharma é de 70 milhões de reais. A multa para quebra do contrato do patrocínio master gira na casa dos 50 milhões de reais. A gente está falando de 120 milhões de reais, somente com multas, tá? Até por isso não sei se vai acontecer esse acordo como o Corinthians previa e torcia. Essa fala sobre a pressão no Fabinho tem chance de cair? É assim, Ismael, o grande problema do Fabinho hoje é que ele é enxergado pelo presidente do Corinthians, pelo vice, por todos os conselheiros e por dirigentes do clube, como a cara do Augusto Melo no Corinthians. O Augusto foi quem contratou o Fabinho Soldado. Inclusive, o Fabinho tem salário astronômico. Ele ganhava 25 mil reais por mês no Flamengo como gerente. Tinha papel bem pouco importante por lá. E aí ele se muda para o Corinthians para ganhar 250 mil mensais. E ainda na era Augusto, ele é promovido e passa a ganhar 400 mil por mês. Esse salário já pegou mal entre dirigentes do Corinthians. Mas o que pesa mesmo é o fato dele ter sido contratado pelo Augusto. Muitos lá dentro enxergam o Fabinho como um cara do Augusto, e os caras vão tentar a todo custo derrubá-lo. A demissão só não foi consumada há algum tempo atrás, porque Memphis Depay e outros jogadores intervieram e pediram para que o presidente Augusto adiasse essa demissão. Presidente Augusto, não. Para que o presidente Osmar Stabile adiasse qualquer decisão. Então ficou meio que combinado que o Fabinho fica até dezembro, mas o CORE, o Conselho de Orientação do Corinthians, convocou o Fabinho Soldado para uma reunião. Eles querem entender a área de atuação do Fabinho, como é que ele se comporta lá dentro. Nunca na história houve uma convocação do CORE para o diretor executivo de futebol, sem que houvesse um motivo evidente. Não é que o Fabinho foi pego roubando, alguma coisa, nada disso. Mas há essa pressão muito grande interna para que ele caia, tá bom? Rapaziada boa, ficamos aqui com aquele giro de notícias super importante do Corinthians, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de tudo, não perder nada. Chega aqui deixando aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações para você ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro. Então, rapaziada, um grande abraço para você, nos segue para mais, até o próximo vídeo e vamos que vamos!